Muito boa noite, família Pedras Vivas. Pela graça de Deus, nós estamos nos reunindo mais uma vez ao redor da palavra do Senhor. Nós estamos juntos para prestarmos culto ao Senhor. E nessa semana de um jeito diferente, visto que nós não podemos reunir pessoas no templo, nós não podemos ter o culto público, mas a igreja continua se reunindo e nós somos gratos ao Senhor por podermos nos reunir, mesmo que remotamente. Meu desejo é que todos nós possamos, de fato, adorar a Deus, bendizer ao Senhor. Esse é o objetivo desse encontro, cultuarmos ao nosso Deus e na certeza de que Ele também tem algo para nós, de que Ele também há de nos abençoar e que vamos levar nos nossos corações aquilo que Ele ministrar a todos nós nessa hora. Eu separei um texto e eu quero compartilhar com você, que é o Salmo 86, nos versículos 9 e 10. Quero ler esse texto e esse texto, ele me encoraja à adoração e eu espero que encoraje o seu coração também a adorar a Deus. Ele nos diz assim: todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Essa é a certeza que nós temos, de que só há um Deus, Senhor de todas as coisas, Deus verdadeiro, Deus fiel. E hoje nós podemos, pela graça dele e pelos méritos de Jesus, adorá-lo de todo o nosso coração. E nós vamos fazer isso agora, com cânticos espirituais. Boa noite, amados irmãos, graça e paz, da parte daquele que nos amou primeiro, nosso Senhor e Salvador Jesus, o grande eu sou, o grande Rei das nações, aquele a quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vamos louvar a Ele com alegria, com amor, louvemos ao Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Declare a Ele, irmão, ó Rei das nações, ó Rei das nações, quem não tem
não te louvará? Pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Nós temos uma oportunidade única, singular, nesse momento do culto. Momento em que nós paramos para falar com Deus, nosso momento de oração, momento em que nós podemos colocar a vida de pessoas no altar do Senhor, nós podemos interceder por pessoas que nós amamos, pessoas que estão com lutas, com dificuldades. Nós podemos agradecer as tantas e grandes bênçãos que temos recebido das mãos do nosso Deus. E eu quero ler um texto com você. É o texto que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 12. Esse texto nos diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Talvez você tenha tido algum pedido de oração, algum assunto que você estava conversando com Deus e que você disse, não quero mais, não vou orar mais. Caiu no esquecimento. Mas é algo que você sabe que Deus está chamando você para conversar com Ele. É um assunto que Deus quer que seja tratado novamente. Eu quero te encorajar a perseverar em oração, perseverar com esses assuntos, que a esperança do Senhor se renove no seu coração, para que você, sua família, todos nós, possamos passar pelos momentos da dificuldade, pelos momentos da tribulação, com esperança no coração e perseverantes na oração. E é isso que nós vamos exercitar agora. Nós vamos falar com Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos juntos buscar ao Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui como igreja reunida, Deus. Mesmo não estando, Deus, fisicamente no templo, nós estamos unidos ao Senhor e reunidos como um corpo que o Senhor nos abençoou para que nós participássemos juntos, uma comunidade de fé. E nessa hora, Deus, nós temos algumas certezas no nosso coração. A primeira é de que o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é um Deus que ouve a oração do teu povo. E nós te buscamos, Deus, com a certeza de que as orações que fazemos nessa hora, elas chegam até ao Senhor. E nós queremos interceder, Deus, por pessoas que estão enfermas, nós queremos interceder por pessoas que estão internadas, pessoas que carecem, Deus, de uma intervenção de cura do Senhor. Nós rogamos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que visite essas vidas nessa hora. Que o Senhor mesmo seja a companhia, seja a direção, que o Senhor abençoe o tratamento, que o Senhor abençoe médicos, enfermeiros, toda a equipe, Deus. Que tudo que seja feito tenha o teu cuidado, pois sabemos que o Senhor é médico dos médicos. O Senhor tem poder para curar. Cura, Deus, os enfermos. Abençoe aqueles que estão em casa, sentindo falta do ente querido, Deus. Abençoe, de modo que eles sintam esperança, sintam renovados, sintam o agir do Senhor na vida das pessoas que amam. Pai, nós rogamos ao Senhor também por consolo para famílias que estão enlutadas. Pedimos em nome de Jesus, Deus, que o Senhor venha dar o conforto nessa hora, venha consolar corações, venha enxugar lágrimas, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, sabedores de que essa é uma obra que só o Espírito do Senhor é capaz de fazer. Consola, Deus, aqueles que estão entristecidos, enlutados. Vá ao encontro deles nessa hora, Deus,
e abençoa-os em nome de Jesus, Pai. Pai, nós queremos rogar ao Senhor pelo nosso país. Uma situação tão complicada de novo, Deus, em relação à doença. Uma situação tão difícil, Deus. Tantas cidades, estados, pessoas, famílias vivendo dramas. Drama, Deus, na área da saúde, drama na área econômica. Pessoas, Deus, impossibilitadas de abrir o seu comércio. Um colapso, Deus, na área da saúde, mas também consequências terríveis na economia. E nós queremos rogar a Tua misericórdia e pedir a Tua intervenção. Deus querido, por favor, abençoa-nos, Deus. Intervém nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Muda esse quadro, Deus. Ensina-nos, Deus, também como igreja, a vivermos esse momento olhando para o alto, com esperança no Senhor. Ensina-nos, Deus, a passar por esse momento que é difícil para todos, Deus, mas com uma esperança muito viva dentro do nosso coração. Pai, nós te damos graças por Jesus, que nos salvou. Nós te damos graças pela Tua palavra, Deus, que nos dirige. Nós queremos aprender a passar por esses momentos que nós gostaríamos, na verdade, de evitar, mas nós queremos aprender a passar por eles na dependência do Senhor, amando ao Senhor, confiando no Senhor. E por isso nós te pedimos, Deus, tem misericórdia e aumenta a nossa fé. Pai, muito obrigado por podermos exaltar o Teu nome, cantando louvores a Ti. Muito obrigado por podermos cultuar ao Senhor. Continua, Deus, conosco nesse momento de culto. Fala ainda, Deus, também aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder,
dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Nós continuamos, queridos, nesse momento de adoração a Deus, e quando nós entregamos os nossos dízimos, quando nós entregamos as nossas ofertas, nós fazemos isso como parte do nosso culto, como parte da nossa adoração, como parte da nossa gratidão a Deus, porque Ele tem sido misericordioso, Ele tem sido fiel. E eu quero ler um texto que eu quero repeti-lo durante algumas semanas, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 8, os versículos 7 e 8. Eu o destaquei também na semana passada. Ele diz assim: vocês têm se destacado em tantos sentidos, na fé, na palavra, no saber, no entusiasmo e no amor por nós. Eu desejo agora que também se destaquem no espírito de contribuir com alegria. Não lhes estou dando uma ordem, não estou dizendo que vocês precisam fazê-lo, mas há outros que estão ansiosos para isso. Este é um modo de provar que o amor de vocês é verdadeiro, que vai além de simples palavras. Esse texto, Paulo escreve à igreja de Corinto, e ele reconhece que aquela igreja tinha muitas virtudes, tinha muitos pontos maduros, e ele encoraja aquela igreja a amadurecer uma área, que era a área da generosidade. E ele não se coloca como alguém que está dando uma ordem, mas é alguém que encoraja a igreja a avançar na fé, numa dimensão da espiritualidade. E eu gosto desse texto, eu gosto muito desse texto, porque para mim ele revela que a igreja pode amadurecer também nessa área, e a meta não é apenas entregar, não é apenas contribuir, não é apenas entregar o dízimo ou a oferta, mas é fazer isso com alegria e com consciência. Que o Senhor nos abençoe a isso. Hoje você não pode estar no templo para fazer a entrega do seu dízimo ou da sua oferta, mas você pode sim fazer isso através da transferência bancária, você pode fazer isso através de meios eletrônicos, e também é culto, e também é adoração, e também é a tua entrega. Nós estamos numa campanha de reforma do prédio de educação, e eu quero, assim como nós fizemos na campanha de missões, eu quero te orientar. Se você vai fazer uma transferência bancária, e aquele valor é destinado à campanha de oferta para a reforma do prédio de educação, coloque os centavos, o 33, voltamos para o 33 centavos. Por quê? Porque quando esse valor cair na conta, nós saberemos identificar que ele é destinado especificamente para a reforma do prédio de educação. Então, novamente, vamos seguir esse critério e que o Senhor nos abençoe a contribuirmos com alegria e com consciência. Em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar e de confiar que Deus sempre cumpre o que Ele diz. Em toda circunstância, graça e força nos dará para que o mundo creia e de pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus e de pregai em nome do
Jesus. Secai os olhos, consolai, que o mundo triste está, e de restaurai o homem aflito e sofredor. Seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia e te pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus, para que o mundo creia em Deus. Oh Deus, maravilhoso, santo, santo. Ah, Jesus, ajuda-nos. Ajuda-nos nessa tarefa que o Senhor nos concedeu, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, porque temos o privilégio de ajudar na Tua obra, Senhor, de pregar a Tua palavra, Deus, de levar essa palavra aos quatro cantos da terra e também a quem está próximo a nós, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, para um vizinho, ó Deus. Isso também é fazer missão, Pai, e nós temos plena consciência disso, ó Deus. Essa missão é nossa, Pai. Muito obrigada, Deus, muito obrigada porque o Senhor nos incluiu nela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, peço uma bênção toda especial a todos os missionários espalhados pelo mundo, ó Deus. Protege, guarda, livra, Senhor, do mal, ó Deus, por favor, sê com cada um. E quanto a nós que estamos aqui, Senhor, exorta-nos, Senhor, a contribuir, a orar, a apoiar, ó Deus, principalmente em oração, ó Pai, para que estejamos apoiando os missionários, para que o Senhor os proteja, os guarde, ó Deus, sempre, sempre a cada dia, que eles possam, Senhor, ter sua fé renovada, Senhor, as suas forças, a sua saúde, ó Deus, sempre em dia, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Por favor, ó Pai, sempre nos lembra, Senhor, de orar por eles, ó Deus, em cada momento, a cada dia, Deus. Obrigada, Senhor, pela vida desta igreja, que se lembra dos missionários, que contribui com eles, ó Deus, e que ora por eles. Muito obrigada, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Que momento maravilhoso nós temos agora, quando nós podemos juntos meditar na palavra do Senhor. Como que foi a sua semana de oração? Como foi a sua semana de intimidade com o Senhor Jesus? Nos últimos encontros, nós temos sido encorajados por Deus, pela sua palavra, a desenvolvermos um hábito de orarmos cotidianamente, diariamente, e com profundidade, com verdade. Como é que está o seu crescimento? Hoje nós vamos dar mais um passo. Hoje, mais uma vez, nós vamos meditar nessa temática da oração, da intimidade com Deus, da vida com Deus. E o meu desejo é que você se sinta muito encorajado, muito mesmo, a avançar nessa área da sua espiritualidade. O texto que leremos é um texto bastante desafiador para a nossa interpretação. É o texto de Mateus, capítulo 21, de 18 a 22. Ele nos diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente.
Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se disserem a este monte: levante-se e jogue-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Amém. Eu quero meditar com você sobre fé e sobre oração, e essa passagem ela é muito desafiadora. Qual que é o contexto? O contexto dessa passagem. Jesus, caminhando de Jerusalém, no caminho de Jerusalém, ele, indo de Betânia para Jerusalém, ele estava com fome, ele viu a figueira à beira do caminho, se aproxima dela, mas não encontra o fruto, encontra apenas folhas. E ele então diz que a figueira não teria mais fruto, que não nasceria mais fruto daquela figueira. O fato é que isso impressiona aos discípulos. Esse texto que nós estamos lendo, ele também é narrado pelo evangelista Marcos. Aqui ele está na versão resumida. Lá ele apresenta mais detalhes. E nós vemos que há um intervalo de um dia para o outro, em que Jesus diz que a figueira não nasceria mais fruto, e no dia seguinte eles passam, a figueira está seca. E eles ficam extremamente impressionados. E então eles manifestam essa surpresa ao Senhor, essa admiração. E isso dá a oportunidade de Jesus ensiná-los sobre fé e sobre oração. Eu quero dar uma pincelada nessa questão da figueira, mas não é meu objetivo principal. É apenas para nos ajudar no entendimento do que vem a seguir. A figueira, ela é um símbolo de Israel. Israel tem alguns símbolos. Um desses símbolos, e um dos principais símbolos, Israel, como povo de Deus, é a figueira. Que é uma árvore na Palestina muito celebrada. E passagens bíblicas do Antigo Testamento relacionam, então, a figueira ao povo de Israel. A rejeição dessa figueira, que tinha folhas, mas não tinha frutos, na verdade, ela como que ilustra ou ensina sobre a rejeição do próprio povo de Israel. Jesus aqui estava caminhando para o final do seu ministério, para aquilo que nós conhecemos como sua paixão e depois sua crucificação e a ressurreição ao terceiro dia. Então, quando Jesus... a figueira não era à toa, não poderia ser qualquer outra árvore, mas por que a figueira? Para que ficasse mais claro que, na verdade, aquela figueira simbolizava exatamente o povo de Israel, que tinha aparência religiosa, tinha as folhas, parecia que tinha fruto, mas quando nós chegamos perto, assim como Jesus chegou perto da figueira, era possível ver que não haviam frutos espirituais naquele povo, ou em boa parte daquele povo, e sobretudo na liderança religiosa naqueles dias. É interessante que, um pouco antes desse texto que lemos, nós poderemos ler também que Jesus entra no templo e ele faz uma purificação do templo. Como que ele faz isso? Ele expulsa do templo os vendilhões, ele expulsa do templo as pessoas que estavam ali para fazer comércio dentro do templo. E ele joga a mesa deles, derruba tudo, expulsa aquelas pessoas de lá, e ele termina ensinando também sobre oração, dizendo que a casa do Pai seria uma casa de oração, um ambiente em que as pessoas se reuniam para orar, para se relacionar com Deus, para falar com Deus, para ouvir a Deus. Então aqui, como lá, é um símbolo, é uma ilustração, ensina sobre o que Jesus estava fazendo.
Em breves dias, pouco tempo depois, iniciaria um novo tempo, uma nova aliança, um novo povo estava para surgir. Povo de Deus do Novo Testamento se chama igreja, igreja de Jesus Cristo. E aqueles homens que estavam acompanhando Jesus, tanto lá no dia da purificação do templo, quanto agora em relação à figueira que seca, eles iniciariam essa nova comunidade do reino. E era preciso aprender sobre oração e sobre fé. Então, terminando essa questão da figueira, o que ela simbolizava? Ela simbolizava exatamente uma religiosidade vazia, uma religiosidade oca, uma religiosidade sem conteúdo, uma religiosidade até suntuosa, de aparência, de folhas, mas estéril, sem fruto. E isso por si só já é um grande alerta para mim e para você, para avaliarmos a nossa própria vida e percebermos se nós estamos frutificando o amor, frutificando os valores do reino, mas também frutificando vidas, discípulos. Essa é uma pergunta que nós precisamos responder para que nós não caiamos exatamente numa religiosidade oca, vazia, de apenas folhas, mas sem frutos. Seguindo no texto, a partir dessa admiração com o que aconteceu com a figueira, que de fato era o que estava acontecendo com Israel, porque Jesus inauguraria um novo tempo, uma nova aliança, eles se surpreendem com o que aconteceu com a figueira e Jesus então os leva para uma reflexão. Ele diz assim aos discípulos: em verdade, lhes digo que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levante-se e jogue no mar, assim será feito. E tudo que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Parece aqui que o Senhor Jesus está dando um cartão de crédito ilimitado, corporativo, do reino, para os discípulos. Olha, não tem, é ilimitado, vocês podem usar o quanto quiserem, vocês fiquem à vontade. Tudo parece que é uma varinha mágica que está sendo dada aos discípulos. Numa primeira leitura, nós vamos pensar que agora eles têm, da parte de Jesus, aquele mesmo instrumento que foi dado a Moisés, aquele mesmo instrumento que foi dado a Moisés como um sinal do poder e da presença de Deus, em que eles fariam peripécias espirituais com algo que lhes estava sendo dado. Mas eu quero pensar com você um pouquinho mais profundamente sobre isso, e eu quero usar um outro texto, que é o de Salmos 125, 1 e 2, eu vou ler para você, que diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é exatamente o monte que Jesus se referia, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim está o Senhor, está ao redor. O Senhor está ao redor do seu povo desde agora e para sempre. Esse texto é um texto conhecido, esse é um texto também muito cantado, existem canções com base nesse texto, e ele nos ajuda a explicar esse momento, o ensino de Jesus sobre fé e sobre oração. Jerusalém era rodeada por montanhas que pareciam inabaláveis. Jerusalém ficava no alto também. As cidades, elas procuravam esse espaço, um lugar mais alto, inclusive para segurança. Se elas fossem atacadas, o inimigo teria que ir morro acima. E Jerusalém era exatamente essa cidade, cercada por muros, colocada no alto, que de longe podia ser vista, e eles saíam de tantos lugares, tantas aldeias e comunidades, e eles iam adorar em Jerusalém, eles subiam até Jerusalém. Imagine então, monte essa imagem na sua cabeça. Jerusalém, cercada por montanhas que pareciam inabaláveis, estáveis, que nada poderia mudar aquele quadro. E quando Jesus diz: olha, mas se vocês tiverem fé e não duvidarem, isso que parece intransponível, isso que parece inabalável, isso que parece que não pode ser removido, poderá ser removido. É uma palavra de esperança,
é uma palavra de encorajamento, que compara um símbolo que todos eles conheciam, aquelas montanhas que pareciam inabaláveis, e diz assim: olha, se vocês tiverem fé, se vocês não duvidarem, até mesmo aquilo que aos olhos de vocês parece que jamais acontecerá, que é impossível de acontecer, poderá acontecer. Na verdade, quem tem que estar firme e inabalável é você no seu relacionamento com Deus. Esse é o primeiro grande ensino. Não tem tanto a ver com que palavras você usou na sua oração, se você estava de joelhos, se você estava sentado, se você estava de pé, se a sua oração tem eloquência ou não tem eloquência. Essa não é a questão. A questão é o quanto a sua fé em Deus é robusta, é estável, é saudável. Porque quando nós construímos um relacionamento estável, sólido, saudável com Deus, nós vamos desenvolvendo uma fé que é fruto do conhecer Deus. Você não confia em quem você não conhece, é natural. Nós confiamos em quem conhecemos. E quanto mais conhecermos de Deus, mais a nossa fé é aumentada, aprofundada, provada, até que ela se torna mais robusta, mais estável, mais forte do que aqueles montes que cercavam Jerusalém simbolizavam. É exatamente a construção, e veja bem, a palavra é essa, é a construção de um relacionamento com Deus, é a construção de uma fé que vai fazer com que as suas orações toquem o impossível, toquem o inacreditável, toquem o inacessível, toquem o imaterial. Não são as suas palavras, mas exatamente a sua relação com Deus, a sua confiança em Deus. A sua oração, na verdade, vai refletir a sua profundidade ou não, a sua intimidade ou não, o seu conhecimento ou desconhecimento do próprio Deus. Os discípulos que estavam ali, eles iniciariam a igreja, iniciariam essa nova comunidade, esse povo da aliança, da nova aliança estabelecida pelo sangue de Jesus. Jesus estava ensinando a eles, então, que era possível e necessário que eles desenvolvessem ali uma relação de confiança com o próprio Deus e as suas orações se manifestariam essa confiança a ponto de ficarem à vontade com Deus para fazerem pedidos que aos olhos humanos não seria possível. A ousarem conversar com Deus coisas que talvez não conversariam com mais ninguém, porque soaria como loucura, como pretensão, não faria tanto sentido, mas com Deus faz sentido. Por que com Deus faz sentido? Porque a confiança de quem ora não está em si mesmo. A confiança de quem ora está em Deus, naquele Deus que ele conhece através da palavra, conhece através da Bíblia. E esse Deus é o Deus dos impossíveis. Esse é o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Então, quando nós conhecemos Deus e nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, quando nós amamos a Deus, quando nós nos alegramos em obedecer a Deus, que é um sinal de amadurecimento, é um sinal de maturidade. Isso vai forjando na nossa vida, nosso caráter, quem nós somos, e a nossa relação com Deus vai se aprofundando de tal modo, isso é construído, que mesmo quando vem o vento, a chuva, as intempéries, as dificuldades, as tribulações, aquele que construiu com Deus permanece inabalável. Quando nós olhamos a história dos discípulos, à exceção de Judas, é exatamente o que iria acontecer com eles.
E eles sofreriam muitos ataques. E era preciso responder com fé. Ao responderem com fé, eles se tornaram inabaláveis na presença do Senhor. Você deseja isso para a sua vida? Talvez você que esteja me ouvindo hoje, você esteja muito duvidoso do seu relacionamento com Deus. Talvez você não se sinta capaz de se relacionar com Deus. Parece que a fé já não existe mais. Parece que não faz mais sentido. Mas eu quero te dizer que o Senhor quer restaurar a sua fé. O Senhor quer, na verdade, que o seu povo tenha um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele, para que possa passar pelas dificuldades com fé, por fé, num relacionamento vivo com o Deus que o salvou. Esse é o desafio para a minha vida. Esse é o desafio para a sua vida. Nós temos esse desafio todos os dias da nossa existência. Quero fazer algumas considerações a respeito dessa vida de oração, dessa vida de fé. E a primeira delas, e que eu já repeti algumas vezes aqui, é que a fé, ela se desenvolve dentro de nós, e nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da fé. E algumas pessoas imaginam a fé como algo que assim, um tem, o outro não tem, um tem muito, outro tem pouco, e é assim mesmo, não há nada que a gente possa fazer, que nós somos passivos nessa relação. Mas não é exatamente o que eu vejo na palavra de Deus. Eu vejo exatamente uma construção. O homem busca Deus, o homem intencionalmente busca estar com Deus, e ele começa a perceber que Deus se alegra quando ele o busca, satisfaz o coração do próprio Deus. E ele desenvolve uma confiança em Deus, porque ele desenvolve um conhecimento de Deus. Não permita ficar estagnado no desenvolvimento da sua fé. Continue construindo sobre aquilo que já está edificado. Você já deve ter tido experiências com Deus, experiências de fé. Deus quer te dar mais experiências. Deus quer que essas experiências sejam ainda mais profundas. Deus quer que essas experiências ainda moldem ainda mais o seu caráter, a sua vida, o seu relacionamento com Ele, para que você se torne inabalável na presença do Senhor. Segunda consideração que quero fazer: nós precisamos ser respostas para as nossas próprias orações. Orar não significa passar as coisas para Deus e para que Ele faça em nosso lugar, para que Ele faça algo que nós deveríamos estar fazendo. Isso não é oração. Talvez a passagem que melhor ilustra isso é a ressurreição de Lázaro, quando Jesus pede para as pessoas tirarem a pedra. Lázaro havia sido colocado como se fosse numa caverna, e havia uma pedra fechada, por óbvio. Já havia dias que ele tinha morrido, então era preciso remover a pedra. E as pessoas dizem: olha, Jesus, já cheira mal, como é que nós vamos tirar essa pedra aí? Ninguém vai aguentar ficar aqui. Mas quando eles obedecem, retiram a pedra, Jesus dá a ordem para que Lázaro saia com mais vida, com mais saúde do que todo mundo que estava ali. Orar não é deixar de trabalhar. Orar não é deixar de fazer aquilo que é para o homem fazer, que é para eu fazer, para você fazer. Orar é se envolver com aquilo que se conversou com. Orar deve nos levar a nos envolvermos com aquilo que conversamos com Deus. Eu converso com Deus e eu me envolvo com aquele assunto, com aquele projeto, com aquela ideia, com aquela causa. Eu sou resposta da minha própria oração. Não no sentido de fazer um milagre, só Deus pode fazer, mas no sentido de fazer aquilo que está ao meu alcance e aquilo que é a minha responsabilidade fazer. Deus, quando nós olhamos esse texto, claramente nós vemos o poder e a graça e o amor de Jesus
se manifestando. A glória de Deus toma aquele ambiente. Lázaro estava morto e Jesus devolve vida a ele. Mas o fato é que existem anônimos, pessoas anônimas, pessoas que nós não conhecemos o nome, nunca saberemos ou saberemos na glória, mas foram pessoas que foram participantes daquele momento, fizeram com o Senhor, fizeram com Jesus, ao retirarem a pedra, ao ir ao encontro, eles são parceiros naquilo que Deus estava fazendo no mundo através de Jesus. Nós somos chamados a isso também, de não apenas orarmos a Deus para que Deus faça, mas de sermos parte daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Quando nós oramos e buscamos ao Senhor, nós passamos a aceitar e enfrentar situações que nós antes não aceitaríamos, que nós antes não enfrentaríamos. E aí, quando eu olho para o espinho da carne de Paulo, isso fica muito claro. Um homem que foi instrumento de Deus para abençoar tantas vidas, um homem que Deus usou para curar, para libertar, para salvar, mas que busca a Deus e dizendo: Deus, tira esse espinho da minha vida. E Deus diz: não, mas eu te capacito a viver com Ele para a minha glória. Muito mais do que agir fora e retirar os espinhos que estão a nos ferir, muitas vezes Deus quer agir dentro e nos capacitar a sermos felizes e conhecermos mais do poder dEle, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, para que nós sejamos mais dependentes dEle, para que nós o amemos, não porque Ele obedece aos nossos pedidos, mas porque nós estamos aprendendo a obedecê-lo de todo o nosso coração e com alegria. Quero encerrar a minha fala. Não veja a oração como um meio de escapar de situações difíceis. Deus quer fazer uma obra grande na sua vida, na minha vida. Deus tem milagres, Deus vai remover situações que podem ser difíceis para nós, e a gente se coloca parceiro de Deus, e Deus vai fazer aquilo que nós nunca poderíamos fazer. Deus vai dar vida a alguém que estava morto, Deus vai agir de forma sobrenatural. Amém, glória a Deus, nós sabemos que Ele faz. Mas eu quero que você olhe para uma dimensão que não é fora de você, mas são os milagres que Deus quer fazer na sua própria vida. Eu quero te convidar a nós orarmos, falarmos com Deus, esse Deus que nos chama para estar com Ele. Você está disposto a fazer renúncias, você está disposto a renunciar em favor de Deus, você está disposto a olhar a sua vida e perceber que a fé é algo que se constrói no dia a dia, uma fé inabalável, é fruto de uma construção diária. O Senhor está nos chamando a todos para construirmos essa espiritualidade, esse relacionamento com Ele. Eu quero te convidar a nós orarmos juntos, nos colocando diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que realize em nós, a começar de nós, os milagres, as maravilhas. Vamos orar juntos. Pai, muitas vezes nós imaginamos, Deus, que em falar contigo e apresentamos ao Senhor, parece uma lista de compras, Deus, de tantas necessidades e tantas coisas que nós queremos que o Senhor faça fora de nós. E nem todas as coisas, Deus, que nós pedimos são da Tua vontade. O que nós queremos aprender, Deus, nós queremos aprender, Pai, a buscarmos ao Senhor e alimentarmos a nossa vida interior, a nossa alma no Senhor, na Tua palavra, a encontrarmos abrigo na Tua presença, para a construção de uma fé mais robusta, mais saudável, mais equilibrada, que prevaleça contra as adversidades. Nós queremos aprender a estar firmes, Deus, no dia da intempérie, no dia que o vento soprar contrário, no dia da escassez, no dia da enfermidade.
Nós queremos aprender, Deus, a dar glórias ao Teu nome, a Te adorar e a Te bendizer. E a reconhecer que é o Teu poder em nós que nos capacita para passarmos por aquilo que nós não passaríamos, não aguentaríamos, não aceitaríamos. Nós sabemos, Deus, que o Senhor vai fazer milagres. Nós sabemos que o Senhor vai continuar a realizar as Tuas maravilhas, porque isso faz parte do Teu caráter, Deus. Abençoar o Teu povo com aquilo que só o Senhor pode fazer. Mas nós queremos aprender a renunciar, Deus, para termos vida contigo, vida de intimidade. Eu tenho certeza, Deus, que pessoas tocadas por essa mensagem, Deus, alcançadas pelo Senhor, querem rever conceitos, querem rever valores, princípios, hábitos, porque estão percebendo, Deus, de que estão excluindo o Senhor. O Senhor não é a melhor parte do dia delas. E não é hoje, não é amanhã, não é durante toda uma semana, todo um mês. Estão arrependidos disso, Deus, porque estão percebendo que esse tipo de vida parece mais com uma figueira que não dá fruto, tem folha, tem um aspecto religioso, tem um aspecto da cerimônia, tem um jeitão de religiosidade, Deus, mas de fato está vazio, está oco, sem vida. Isso nunca foi o projeto do Senhor para nós. Perdoa-nos, Deus, todas as vezes que nós temos e damos essa direção para as nossas vidas. Nós queremos mudar, Deus. Nós queremos aprender dia a dia, mais e mais, sobre quem é o Senhor. Nós queremos conhecer mais de Ti. Nós queremos nos alegrar mais na Tua presença. Nós queremos viver momentos de maior profundidade com o Senhor, para que ao conhecermos mais do Senhor, nossa alma se fortaleça, nossa vida interior fique mais robusta, para que nós possamos dar glória e honra ao Senhor, especialmente nos dias difíceis, nos dias maus. A imagem dos montes que não se abalam está na nossa mente. E nós desejamos construir uma vida com o Senhor à semelhança desses montes. Deus querido, continua a operar a Tua graça entre nós. Ensina-nos a orar. Aumenta a nossa fé. Faz obra dentro de nós, em nome de Jesus, Pai. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre sua vida, sobre sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Uma grande semana para você, Deus te abençoe e vamos juntos, vamos nos ajudar a construir uma espiritualidade, uma vida com o Senhor, em que nós nos agrademos de estar na presença dEle. Deus nos abençoe a todos. Eu quero ver essa galera. Os gigantes se levantam a cada dia, a todo momento nos tentando destruir, nos gestos e no olhar, buscando nos tragar, ou tão somente a
homens, sabedoria ao que crê, os mistérios de Deus, pra mim e pra você.